O livro de 1 Pedro, capítulo 2, livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículos 19 e 20. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Um amado irmão aqui do nosso canal, ele fez a seguinte colocação: como se entende sobre esse texto? O cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Muito bem, queridos, posicionalmente, todas as coisas já foram feitas. Posicionalmente, tudo está feito. A palavra do Senhor nesse texto de 1 Pedro lhe diz que o Cordeiro de Deus foi imolado, foi morto antes da fundação do mundo. Posicionalmente. Agora, na nossa experiência, está sendo revelado. Tem sido tirado a nossa venda, conforme a palavra do Senhor no livro de Efésios, olha a oração do apóstolo Paulo, que recebeu tantas revelações da parte do Senhor. Em Efésios capítulo 1, ele diz, versículo 17 e 18, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes. Parando aqui. Iluminados os olhos do vosso coração. É necessário que o Senhor ilumine os olhos do nosso coração, do nosso interior, para que possa ser desvendado o mistério de Deus. E o mistério de Deus se resume na pessoa de Cristo, da obra de Cristo e da pessoa de Cristo. São revelados a todos. O Senhor tem aqueles que Ele quer se revelar. Vamos ainda melhorar esse assunto em Colossenses. Em Colossenses capítulo 1, versículo 26 e 27, ele diz: o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar conhecimento, quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós a esperança da glória. E o que é mistério? Algo escondido, oculto, mas que está sendo revelado. A palavra do Senhor diz, olha só como é precioso, como ele diz, como o Cordeiro de Deus foi imolado antes da fundação do mundo. Em Efésios também a questão de antes da fundação do mundo, Efésios 1:4, ele diz assim, assim como nos escolheu em Cristo, nele, antes da fundação do mundo, para um propósito, sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, em amor nos predestinou para Ele, e continua o texto, antes da fundação do mundo.
Antes da fundação do mundo, o Cordeiro foi imolado. Antes da fundação do mundo, ele já nos elegeu, nos escolheu em Cristo. É um mistério. Todo o trabalhar de Deus com relação a Deus, ao Senhor Jesus Cristo e a obra da cruz, é um mistério para nós. É um mistério. Mas ele, o Senhor, tem prazer em se revelar a nós. Aprove a Deus revelar o seu Filho em mim, para que eu o pregasse. Gálatas 1, 15 e 16. Lindos textos. Em Colossenses, ainda capítulo 4, versículo 3, diz, Colossenses, capítulo 4, versículo 3, suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Também continua o texto de forma gloriosa, maravilhosa. E também, 1 Tessalonicenses, um dos textos que eu mais aprecio na palavra, primeiro Timóteo, 1 Timóteo 3, versículo 16, ele diz assim, evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, foi crido no mundo e recebido na glória. Que mistério glorioso é esse? Mas está sendo revelado. Pela graça do Pai está sendo revelado. Tirado as nossas vendas do coração. Em Gálatas 4:4 ele diz, vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Portanto, queridos e amados irmãos e irmãs, a respeito das coisas de Deus, são todas mistério. Porque não é revelado a todos. Ele diz, olha que texto lindo, em 1 Coríntios 2, 9 e 10. E continuando, ele diz, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para os que os amam, ou os que o amam. Os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo a todas as coisas perscruta, sonda, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Versículo 14, ele diz, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Só o homem espiritual vai entender as coisas do Espírito Santo de Deus. Para esses o Senhor se revela, manifesta, ilumina os olhos do coração, dá entendimento, dá clareza, e isto é um processo.
O que o Senhor já tem feito a mim, a você, provavelmente revelou que lá na cruz o Senhor Jesus Cristo já o atraiu, fomos atraídos, fomos crucificados, fomos justificados, fomos perdoados, justificados pela nossa morte para o pecado em Cristo, fomos perdoados pelo sangue de Cristo derramado, fomos sepultados, fomos ressuscitados e na ressurreição nós ganhamos vida de Cristo. Estou dizendo João 12, 32, 33, Romanos 6, 6, Romanos 6, 7, Gálatas 2, 20. Tudo na palavra do Senhor. Vem Espírito Santo, revela-nos, vem revelar Cristo em mim, vem revelar Cristo em cada um de nós, vem revelar. Se o Senhor Espírito Santo não revelar a Cristo, nós não vamos ter intimidade e comunhão com Cristo. Mas Ele tem prazer em se revelar. Aprove a Deus, decisão pessoal, voluntária, amorosamente, se revelou, se revela a mim e a você. Ele revela quem Ele é, a grandeza do seu amor, num estado de pequenez quando Ele tornou homem, desceu. Na sua situação de pequenez, tornando homem, misturando com os homens, Ele se revelou. Quão grande é a sua graça e o seu amor em benefício de cada um de nós. Louvado seja o Senhor. Ele, Jesus Cristo, nos aceitou. O Pai nos conduziu a Ele. João 6,44. E em Cristo fomos crucificados, fomos ressuscitados. Cristo é a nossa vida. O Cordeiro de Deus já foi imolado antes da fundação do mundo. Nós já fomos eleitos antes da fundação do mundo, posicionalmente. Agora nós precisamos da experiência, da revelação, não só aqui na mente, mas descer no coração. Isso é obra do Espírito Santo para quem quer. Amém.